Fala galerinha, beleza? Agora vamos conversar aqui um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarboneto ramificado. Pink, mas o que é esse negócio de ramificações? Gente, quando eu falo de ramificações, eu falo de fragmentos de cadeias carbônicas presos na estrutura principal. Então, necessariamente, quando eu falar de composto orgânico ramificado, eu vou ter obrigatoriamente uma estrutura principal e vou ter átomos de carbono ou outros tipos de átomos presos nessa cadeia. Então, olha só, para hidrocarbonetos, que é o tema dessa aula, a existência de ramificação está atrelada à existência de carbono terciário e quaternário. Então, olha só, nessa estrutura eu tenho apenas carbonos primários e secundários. Então, necessariamente, aqui nessa cadeia não é ramificada, é uma cadeia normal, não tem ramificação. Entretanto, nessa eu tenho um carbono terciário aqui. Esse carbono terciário aqui, ele me garante que nele vai existir uma ramificação. Então, essa daqui é uma cadeia ramificada, belezinha? E essa daqui seria a nossa ramificação se eu considerar essa daqui como cadeia principal. Quando eu falo ramificação, também pode aparecer o termo radical. Show? Mas, Pink, como que eu vou nomear esses radicais? Vamos lá. Se eu tiver um radical com um único carbono, o nome dele vai ser metil. Esse traço aqui significa que esse conjunto de átomos aqui, que pode ser H3C ou CH3, tanto faz a representação, esse conjunto aqui vai estar preso por aqui na minha cadeia principal. Mas, Pink, putz, da onde saiu esse nome metil ou metila? Bom, vamos nessa, Da onde vem esse nome? Eu vou partir desse nome dessa estrutura carbônica aqui, que é o nosso metano. Então, o metano, para virar o radical metil, a gente faz uma cisão homolítica, a gente quebra a ligação ou uma delas, liberando essa possibilidade de ligação aqui, e aí eu vou ter esse radical derivado de uma cadeia carbônica com um carboninho só. Show de bola? Então, nesse caso, retirou um H, o metano vai virar metil. Terminação il vai indicar que o fragmento que você está nomeando é um radical, ele está preso na cadeia principal. Pink, existem outros? Gente, eu vou dar aqui alguns exemplos principais, tá? Por exemplo, 2 carbonos é derivado do etano. Esse cara vai virar o nosso etil ou etila. Normalmente só etil mesmo, tá tudo certo. 3 carbonos, aí eu tenho um probleminha. Por quê? 3 carbonos vêm do propano. Então, 3 carbonos seria algo mais ou menos assim, CH3, CH2, CH3. Então, eu vou tirar hidrogênio desse conjunto de átomos. Eu posso tirar esse hidrogênio da ponta ou posso tirar esse hidrogênio do meio. Tirei ele da ponta, tirei ele do meio. Esse carinha aqui da ponta, quando eu tiro, eu posso nomear essa estrutura como propil ou N-propil, tá? Propila ou N-propila. Agora, quando eu tiro daqui, eu posso nomear esse fragmento aqui, que está faltando um hidrogênio, como sec-propil. Por que sec? Porque eu tirei o hidrogênio de um carbono secundário do propil. Entretanto, a nomenclatura mais utilizada não é essa de sec-propil, é de isopropil. Você imagina um tracejado aqui, um eixinho de simetria aqui, eu tenho CH3 de um lado, CH3 do outro, e aí decidiram chamar de isopropil. Então, o nome desse radical pode ser isopropil ou sec-propil, belezinha? Sendo o iso o mais utilizado. Show de bola? Agora, olha só, com 4 carbonos, eu posso ter todas essas combinações. Quando eu tiro um hidrogênio de um carbono da ponta de uma sequência com 4, eu posso chamar isso de butil ou N-butil. Quando eu tiro de um carbono terciário 4 carbonos e tiro o hidrogênio de um carbono terciário, pode ser terci-butil. Esse daqui, tirei de um secundário, pode ser sec-butil. E aqui eu tenho um eixo de simetria aqui, 2CH3 na estrutura, é o que eu posso chamar de isobutil. Tá? Então, butil, tirei o hidrogênio da ponta de uma fileira de 4, depois tec-butil,
porque eu tirei de um conjunto de 4 carbonos o hidrogênio de um carbono terciário. Sec-butil, tirei o hidrogênio do carbono secundário e esse isobutil. Tranquilinho? Aqui são as radicais de maior incidência, tá? Mas a ideia é a mesma. Se fossem 5 carbonos, seria pentil. 6 carbonos, hexil, e aí vai. Show? Aqui eu tenho alguns radicais aqui aromáticos ou com insaturações. Nesse bonitão aqui é o benzil. Esse benzil ele é um radical derivado do metilbenzeno. Tá? Esse aqui é derivado do metilbenzeno, ou também chamado de tolueno. Aqui, esse alfa e beta, a incidência desses radicais é mais baixa, mas o alfa-naftil ele é derivado do naftaleno e a retirada do hidrogênio vai ser exatamente do carbono vizinho aos carbonos compartilhados pelos anéis, tá? E aqui, o beta-naftil é quando eu tiro o hidrogênio de um carbono oposto aos carbonos compartilhados pelos 2 anéis. Esse daqui, ele é o fenil, que eu tirei um hidrogênio do carbono do benzeno. Então, esse fenil, ele é derivado do benzeno, tá? Então, cuidado aí para não confundir. Fenil, derivado do benzeno, benzil, derivado do metilbenzeno. E esse vinil ou etenil é quando eu tenho 2 carboninhos e uma dupla. Bom, isso aqui, gente, com a utilização você acaba guardando, tá? Mas os principais aí seriam até 4 átomos de carbono e eu colocaria como principal esse benzil e esse fenil aqui com incidência maior aí nos vestibulares, beleza? Bom, agora vamos para as regrinhas práticas mesmo. O que eu tenho que guardar para nomear esses compostos carbônicos ramificados, tá? Bom, primeiro, encontrar e nomear a cadeia principal. Pink, como que eu faço isso? Tem umas regrinhas aqui, ó. A cadeia principal deve conter, em ordem de prioridade, para hidrocarbonetos essa sequência. Então, gente, essa sequência aqui não tem o que fazer, você vai ter que memorizar ela, tá? Quer dizer, química orgânica é tudo memorização, né? Bom, maior quantidade de insaturações quando eu falo em insaturações, eu estou falando de ligações duplas ou triplas, tá? Ligações duplas ou triplas. Bom, segunda maior prioridade, se na minha cadeia eu selecionei 2 possíveis com a mesma quantidade de insaturações, a segunda coisa que eu olho é a cadeia com maior quantidade de átomos de carbono. E por fim, quando essas 2 forem iguais, você vai pegar a cadeia mais ramificada. Show de bola? Então isso daqui, gente, você precisa guardar aí no seu coração, tá? Decorar essa encrenca aqui, belezinha? E a seleção da cadeia carbônica deve ser feita num único sentido. Como assim, Pink? Eu começo numa extremidade e vou até o final da outra extremidade. Eu não posso ir e voltar, tá bom? Bom, continuando as regrinhas, eu vou ter que numerar os átomos de carbono começando pela ponta mais próxima da insaturação. Por quê, Pink? Essa é a nossa primeira prioridade, tá? Prioridade. Eu tenho que deixar as insaturações para hidrocarbonetos com as menores posições possíveis. Caso não haja aí insaturações, eu vou numerar a cadeia deixando os radicais. Então, a nossa segunda prioridade são as ramificações. Essa é a nossa segunda prioridade. Então, eu não tenho ligações duplas ou triplas, eu vou deixar as ramificações com as menores posições possíveis. Depois, se eu tiver mais de um tipo de ramificação, metil e etil, por exemplo, eu vou colocar no início do nome esses radicais em ordem alfabética, tá? Sempre lembrando, número de número, separo por vírgula, número de letras, separo por traços, belezinha? E essa ordem alfabética tem que tomar cuidado que prefixos multiplicadores não entram na ordem alfabética. Por exemplo, se eu tiver um dimetil, o que vai entrar na ordem alfabética não é o D, é o M, tá? E o único prefixo que entra na ordem alfabética é o iso. O TEC não entra, o SEC não entra, tá? Os multiplicadores não entram na ordem alfabética, é apenas o iso que vai entrar na ordem alfabética. Show de bola? Bom, agora ó, vamos treinar essas regrinhas aqui, ó, me ajuda lá.
te dou essa estrutura, vou fazer o passo a passo aí. Primeira coisa que eu tenho que me preocupar, selecionar a cadeia principal. Se eu tenho dupla, eu vou começar a seleção da ponta mais próxima dela, da ponta mais próxima da dupla. Então eu vou começar a selecionar dessa extremidade aqui. Depois, selecionei esse caminho, ó, eu posso seguir aqui e subir, posso seguir aqui, descer e virar, posso seguir aqui e subir, seguir aqui, descer. Então tem vários caminhos que passam pela dupla. Eu vou escolher aquele caminho que tem uma maior quantidade de átomos. Por exemplo, comecei a seleção aqui, vim, cheguei aqui, passei pela dupla. Eu tenho dois caminhos para seguir, para cima ou para frente. Qual eu sigo? O para frente porque tem mais carbonos. Cheguei aqui, eu desço ou eu vou reto? Vou reto que tem mais carbonos. Eu subo ou vou reto? Vou reto porque tem mais carbonos. Agora eu posso descer ou ir reto, tanto faz. Porque nesse caminho reto eu tenho um carbono, nesse caminho descendo eu tenho um carbono só. Então eu vou optar por escolher a cadeia nessa direção, mais fácil. Depois eu vou numerar essa cadeia. Essa numeração tem que deixar a insaturação com a menor posição possível, porque eu tenho ela. Então eu vou começar da ponta mais próxima da dupla. Então eu começo da esquerda para a direita. Numerei. Pô, Pink, beleza, está numerado, tudo certinho. E agora o que eu faço? Agora, para montar o nome, eu preciso começar a montar pelos radicais, colocando os radicais em ordem alfabética, depois a cadeia principal. Show? Então, ó, vamos lá, nossos radicais em ordem alfabética. Eu tenho aqui, ó, radical com carbono, metil, metil, metil. E esse daqui, isopropil. Então, o isopropil, o I do iso é que entra na ordem alfabética, reforçando apenas... O radical iso entra na ordem alfabética. Se fosse outro, seria o P do propil. Mas como é isopropil, é o I que entra na ordem alfabética. Então, ó, o isopropil vem aqui, com a posição dele, esse número 4 aqui, ó. Esse número 4 vem daqui, que é o carbono 4 da cadeia principal que o isopropil está preso. Depois, eu tenho os radicais metil. Os radicais metil, perceba, ó, que cada um está numa posição. Cada radical tem que receber um número no nome. Então, esse radical metil está na posição 3, esse está na 5, esse está na 6. Por isso ficou 3, 5, 6. São as posições. E ao invés de escrever metil, 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 a gente coloca o trimetil. Show? Então, vai ser 4 isopropil, 3, 5, 6 trimetil e o nome da cadeia. É uma cadeia com 7 átomos de carbonos, uma dupla na posição 2 e só tem carbono e hidrogênio. Então, ó, 7. Pelo amor de Deus, hein? 7 não é septa, hein? 7 é hepta. Hepta. A dupla está na posição 2, então por isso 2 em. E a terminação O, que é um hidrocarboneto. Show? Vamos mais um nome aí, só para a gente testar? Ó, te dou essa estrutura. Mesma coisa, gente, cadeia principal. Tenho que me preocupar com dupla ou tripla? Não, não tenho porque eu não tenho insaturação. Se eu não tenho insaturação, eu tenho que me preocupar apenas com a maior quantidade de átomos de carbono. Por isso, eu fiz essa seleção aqui da cadeia. Pô, Pink, beleza, eu preciso numerar? Precisa sim, eu tenho esse radical. Preciso dizer aonde ele está. Então, como eu não tenho dupla ou tripla, eu tenho que me preocupar apenas em deixar o radical com a menor posição possível. Por isso eu começo a numerar da ponta mais próxima dele. Fiz isso, coloquei o 3 aqui, ó. Acabou, 3-metil e o nome da cadeia que é heptano. Show de bola? Aqui, mesma pegada. Vou selecionar a cadeia principal, só que ela não tem dupla, então ela tem que ter somente a maior quantidade de átomos de carbono. Selecionei essa aqui bonitinho. Vou numerar essa cadeia, deixando os radicais com as menores posições possíveis. Aqui, gente, ó, um cuidado especial aqui para vocês, ó. Vou começar a numerar da esquerda para a direita. Se liga aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou numerar no sentido contrário, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você ver a numeração em azul, os números são 2 e 5, se você ver rapidamente. Se você ver a numeração em vermelho, 2 e 5. Toma cuidado,
não é só isso que eu tenho que olhar. Por quê? Quando eu falo que na azul eu tenho 2, eu preciso me ligar que eu tenho 2 radicais na posição 2. Então eu conto 2 duas vezes. Então em azul as posições corretas seriam 2, 2 e 5. Então eu preciso, nesse caso, no 2, 2, 5, eu preciso me ligar que a posição final vai ter que ser a soma das posições de cada hidrocarbono, de cada radical, de cada pedaço preso na minha cadeia principal. Então vai ser 5, 6, 7, 8, 9. Então as posições totalizam 9 em azul. Agora em vermelho, as posições totalizam. Na posição 2 eu tenho um radical só. Na posição 5 eu tenho 2 radicais, então vai ser 2, 5, 5, que totalizam 12. Então nesse caso, as menores posições possíveis são aquelas que aqui eu coloquei em azul, porque a soma das posições deu o menor valor do que o de cima. Show de bola? Isso já está pronto aqui, bonitinho. Começando daqui, da direita para a esquerda. Radicais metil, então 2, 2, 5, trimetil. E aí, hexano, só 6 carboninhos, só ligações simples, só carbono e hidrogênio. Show de bola? Isso pode ser escrito assim, separado, ou eu posso condensar. Trimetilhexano. Os dois jeitos estão corretos. Show de bola, minha gente? Espero aí ter ajudado. Moçada, abraço!